que você acha disso de alguém que está começando, né, na carreira, alguém saindo da faculdade, por exemplo, ou durante a faculdade que quer ir para um negócio mais empreendedor, porque tem vários desses clubes, né, tem várias dessas coisas que você pode aprender um pouco mais, ter um papel, mas ainda assim, eu acho que não é aquela coisa de skin in the game, em que você entra e você se joga mesmo e aí você tem que aprender, se virar, ou as consequências são grandes, são pesadas, e aí você tem que se sentir essa responsabilidade, sentir isso de falar, cara, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, o que você acha sobre isso e o que você recomendaria para mais pessoas que estão querendo uma experiência similar com a sua, com a minha, e o que a gente está fazendo agora? Não, você tá muito certo nisso. E, cara, depende do estômago, né? Então, só de ouvir da sua experiência aí no Metadeira, me lembra da minha primeira experiência verdadeira em sales, né? Em que você é jogado num lugar, aí e sales e account management, se você esquecer, se você não falar com o cliente, não comunicar com o cliente, aí um contrato acaba, eles acabam o contrato porque tem falta de uma comunicação, entendeu? A companhia perde, sei lá, pode perder milhares de dólares e alguém que está começando pode ser, nossa, é o fim do mundo, entendeu? Uhum. Então, eu não sei exatamente os contratos em que você está trabalhando no dia a dia, mas eu sei que na minha primeira experiência, eu só estou me lembrando de um contrato que eu tinha, e eu fiz pintura. Eu fiz pintura exterior de casa. Uhum. Tinha um trabalho que eu vendi por 8 mil, entendeu? E no tempo era, 8 mil, nunca vi esse tipo de dinheiro na minha vida, entendeu? E eu vendi o contrato desse jeito, aí eu não comuniquei efetivamente com o cliente, e eu perdi o contrato, entendeu? Aí a gente acha que é o fim do mundo, e eu sei que você talvez tenha uma experiência similar, uhum. mas se alguém quiser entrar em vendas, eu acho que é essencial você descobrir se você tem um estômago para conseguir esquecer. Eles chamam aqui short-term memory, né? Uhum. Então, se você vender memória de curto prazo. Memória de curto prazo. Uhum. Isso, memória de curto prazo. Então, se você vai vender um contrato, você está numa high, né? Você acha que você acha que o super-homem consegue voar. Aí, na próxima hora, você perde o contrato, você acha que o mundo vai acabar, entendeu? Uhum. Então, alguém tem que ter um estômago para poder lidar com isso, mas o que é mais importante é você achar um mentor, né? Uhum. Alguém que fez o que você quer fazer e alguém que, não importa a dificuldade que você tem, você pode ligar para essa pessoa, você sabe que essa pessoa vai atender e, por causa da experiência dessa pessoa, eles sabem que o que está acontecendo com você nesse momento já aconteceu 100 vezes com eles, entendeu? Uhum. Então, foi isso que eu tive uma mentor. Eu não conseguiria fazer nada do que eu fiz sem ela. Ela me ajudou nesse meu primeiro negócio, e eu não sei qual é a sua experiência com mentors no Praxis e no Megadeira, porque eu sei que, especialmente em sales, é uma posição que se você for escolher uma empresa que você quer trabalhar, eu acho que é muito essencial você saber quem vai ser o seu chefe, ou quem você vai poder ligar nos dias ou nos momentos em que estão difíceis, entendeu? Sim. Então, eu tive, acho que, diferentes mentores e com diferentes propósitos. Então, por eu não ter continuado em vendas, né, eu mudei depois dos 6 meses, né, eu comecei primeiro metade vendas, metade customer success, e aí depois de um mês, o suposto meu chefe saiu da empresa, daí tava só eu e mais um estagiário em vendas, que também não tinha muita noção. Daí beleza, a gente tentou fazer um plano, tentou melhorar, depois acabou o contrato dele, ele foi embora, 2 meses eu sozinho. E aí o meu mentor direto, assim, seria o meu CEO, só que ele nunca tinha feito vendas diretas, assim, sabe? Tipo, pegar o telefone, ligar para alguém e transformar aquilo em um meeting. E a minha VP of Operations, que também nunca tinha feito vendas diretas. Só que ela já tinha lidado com aquilo, mas ela já tinha tido a empresa dela e tal. Então, não tinha ninguém que iria me orientar no trabalho como fazer vendas. Então, eu recorria a livros, eu recorria a podcasts, eu tentei o que
eu consegui, falei com pessoas que estavam trabalhando em outras startups similares dentro da Praxis, como por exemplo a PandaDoc, e eles me deram algumas recomendações, eu pratiquei várias coisas com eles, e para eu tentar chegar num nível decente. E aí, depois, no meu terceiro mês, eles contrataram mais um carinha da Praxis para me ajudar com vendas também. E aí eu fiz todo o processo de onboarding, de explicar o nosso processo, que leva muito tempo para entender, por ser um negócio bem tecnológico, bem complexo. Então, e aí já deu 4 meses. Eu já estava 4 meses aqui, a gente ainda não tinha um processo de vendas bom, porque eu estava desenvolvendo sozinho. E aí a gente contratou um account executive, um diretor de vendas que ele tinha 30 anos de experiência praticamente. E a gente falou, nossa, agora vai dar tudo certo. Ele ficou por 1 mês e não deu certo. Ele tinha experiência com outro tipo de venda, isso daqui era muito inovador, isso daqui era muito cutting edge para ele, que tinha experiência com outras coisas. Então ele não conseguiu adaptar, não conseguiu criar um processo de vendas repetível, não conseguiu entender o nosso processo a fundo, tão bem quanto ele precisava. E ele estava acostumado a pegar leads que estavam vindo, né, já de uma maneira razoável, e não fazer o processo de prospecção forte, pesado, que era o que a gente precisava para trazer esses meetings. Então, isso ferrou com tudo, né, a gente não conseguiu. E aí, depois desses 4, 5 meses de não estar dando certo vendas aqui dentro, a gente falou, cara, vamos fazer o que a gente sabe fazer. Então, o nosso produto em si, né, é um processo de marketing que como que é o nome? Visa gerar vendas, visa gerar pessoas que demonstrem interesse no seu produto e aceitem ir para um meeting, para descobrir como é que funciona, uma demo, alguma coisa assim. Então a gente falou, cara, vamos apostar no nosso processo de marketing e usar o network que o pessoal tem. Então a minha VP de Operations, que agora foi promovida para também COO, e o meu CEO. Então a gente tentou as conexões com os advisors, com os investidores, falar, cara, vamos ver quem está aqui no network e vamos tentar fechar essa galera e usar os nossos clientes que já eram grandes, que a gente já tem clientes muito bons e que têm ótimos resultados com a gente, e usar eles para recomendar a gente para essas pessoas. Então focar em não quantidade, mas na qualidade de quem a gente está trazendo. Então, atualmente é isso que a gente está fazendo e está melhorando, e aí a gente vai ter um round de funding, né, para também, a gente só teve $1 milhão de investimento inicial para conseguir desenvolver o produto e começar a entrar no mercado. E aí agora a gente vai ter o nosso primeiro round legítimo, assim. A gente vai levantar uns 5, 7 milhões. E aí vai ser legal, vai aumentar, assim, a capacidade da empresa, vai aumentar a velocidade, né? A gente precisa crescer. E aí a gente vai possivelmente, né? A gente está contratando agora alguém em vendas que seja realmente um superstar para criar esse processo e conseguir levar a gente para o próximo nível, que vai chegar daqui a 3 meses mais ou menos. Então, esse cara vai entrar e vai ter a pressão nos ombros de um campeão. Então, mas voltando para os meus mentores, né, e como que eu fiz toda essa transição e todo esse processo, eu tive diferentes mentores. Foi a minha VP of Operations, ela gerenciou praticamente tudo aqui. Ela gerencia Customer Success, gerenciou vendas enquanto a gente não tinha um diretor, e gerenciou tudo que era no meio, assim, que era marketing e tal. Então, ela centralizava tudo e ela é incrível, sabe? Tipo, workaholic total e super inteligente e consegue gerenciar o time. Ela é sensacional. Então, ela me ajudou muito. O que eu aprendi aqui era, eu tenho uma dificuldade que eu não sei como passar sozinho. Depois de gastar uma meia hora tentando resolver, eu vou lá e coloco um tempo no calendário de quem consegue me ajudar com isso. Se não for ela diretamente, melhor, porque daí eu não tiro o tempo dela, porque ela já trabalha 12 horas por dia e tem reuniões com todo mundo. Mas se for com ela, não tem problema também, coloca lá no calendário e aí a gente senta, vê qual que é o problema e disseca aquilo, fala o que a gente tem que fazer e vai lá e resolve. Então, ela me ajudou demais, assim. E o que também me ajudou foi ter o network da Praxis, de eu poder pegar e compartilhar. Cara, tô tendo essa dificuldade aqui, eu não sei como me posicionar com isso, eu não sei fazer vendas, o que eu faço? Daí as pessoas me deram as recomendações mais incisivas, assim, queriam me trazer mais resultados imediatos. E aí a gente conseguiu uns resultados ok, mas o que foi legal, que eu realmente senti, assim, que o network é pesado da Praxis, é que quando esse diretor de vendas entrou, na primeira reunião que eu tive com ele para conhecer, foi umas 2 horas, antes dele começar a trabalhar efetivamente, foi eu e o Marcos, que a gente era o time de vendas aqui, né? E ele era esse outro Praxian. A gente encontrou com o cara, ele pareceu, tipo, no mindset certo, pareceu, tá tudo encaminhado. A gente falou assim, nossa, cara, vai ser uma puta contratação, a gente vai conseguir fazer tudo dar certo agora e vai ser muito legal. E aí chegou o primeiro dia, a gente se assustou, porque ele ficou, acho que, tipo, umas 8 horas só e foi embora.
e não ligou para ninguém, não tinha um pitch, nem não tinha se esforçado para criar um pitch, nem nada do tipo, e a gente se assustou e falou, cara, ele não mostrou iniciativa nenhuma, muito diferente do que tinha acontecido anteriormente. E aí, no segundo dia isso aconteceu de novo. A gente ficou, cara, não sei o que tá acontecendo, e aí, o que vai rolar e tal. E daí eu liguei pro TK, da Praxis, e desesperado, assim, falei, cara, não sei o que tá acontecendo, a gente contratou esse cara, ele parecia ser muito bom, mas agora, nos 2 primeiros dias, nada aconteceu, não sei o que fazer, e tô desesperado, porque se ele não trouxer resultados, a gente vai ficar ainda mais tempo sem conseguir trazer, e daí o nosso round de funding vai ser prejudicado, e a empresa vai ter problema de crescimento. Então, isso me desesperou um pouco, e daí eu liguei pro TK, e a gente falou... Então, aí eu liguei pra ele, desesperado, e daí eu falei, cara, tô tendo esse problema aqui, o que eu faço? Não faço ideia. Ele falou assim, vamos primeiro considerar que é a primeira semana do cara, é um processo complexo, ele pode estar desconcertado por ele não ter tido experiência com uma startup tão pequena anteriormente, e aí, o que você pode fazer para ajudar ele a tomar essa iniciativa que ele não tá tomando? Você tomar a iniciativa e apresentar para ele o que fazer e tudo mais. A gente falou, vamos fazer um experimento, assim, por 2 semanas, faz isso aqui todo dia, que era basicamente colocar meia hora no calendário e ir sobre o processo, né, e ir mais a fundo e explicar algumas coisas mais técnicas para ele. E daí a gente tomou iniciativa, a gente estava fazendo as coisas, a gente até desenvolveu um plano, assim, de 30, 60, 90 dias para ele se desenvolver, coisas que ele precisaria fazer, que a gente poderia ajudar. E eu e o Marcos, a gente tentando fazer isso dar certo, acabou não dando, né? Infelizmente. Mas, ainda assim, o que eu acho importante disso, né, e o aprendizado disso, foi que ele não deu certo. Tudo bem, mas depois desses 6 meses que eu, em tese, não teria dado certo também em vendas, por eu não ter conseguido trazer resultado. Que é isso que importa no final das contas, né? Você trazer receita. E eu não consegui porque eu simplesmente não tinha alguém para conseguir me ensinar e pegar na mão, e eu não consegui ser tão autodidata a ponto de fazer tudo isso e aprender e trazer os resultados que eu gostaria. Mas o fato de mostrar essa iniciativa, o fato de mostrar essa visão macro, né, do que é a empresa, quais são as metas, o que eu posso fazer para ajudar, mudaram totalmente a visão deles. Eles falaram, cara, se vendas não tá dando certo, a gente ainda não tem alguém para fazer isso e tal, não faz sentido ficarem 2 de vocês aí, então eu por ser um cara um pouco mais técnico, um pouco mais lógico do que comunicativo, eles falaram, vamos tentar, o que você acha dessa função aqui, que você tinha começado com Customer Success, essa função de Advertising Operations é parecida, vamos testar 50-50 por um mês, e aí você fala pra gente o que você acha de migrar para isso ou não e tal. Falei, beleza, vamos ver. E aí eu curti. É uma coisa mais técnica, é bem marketing na prática, né? Fazendo marketing para os nossos clientes e gerenciando as campanhas deles, otimizando, entendendo quais são os elementos que poderiam ser mudados para fazer a campanha mais eficiente. E falou em eficiência, falou Cassius, eu adoro tudo que é isso. Então, eles viram essa vontade, né, de querer crescer com a empresa, de querer contribuir, ainda que você não seja capaz com suas habilidades atuais. E aí isso é uma distinção que a minha chefe também faz muito frequentemente, né? O seu caráter, a sua vontade, o seu desejo, a sua ambição e as habilidades que você tem. Você pode não ter nada disso, mas se você mostra o primeiro, você não pode ter nada disso, eu digo, das habilidades. Você não pode saber praticamente nada, que foi o que aconteceu quando eu vim. Eu tive o bootcamp da Praxis, mas eu acho que eu não utilizei tão bem quanto eu gostaria para aprender as habilidades práticas e conseguir vir e gerar valor de cara, assim. Mas eu tinha essa primeira parte e eles viram isso e eles queriam me ajudar também a dar certo. E acabou que eles me fizeram uma proposta para continuar, né, aumentaram o meu salário e tudo mais. E me deram essa oportunidade de continuar e de criar uma área para mim, que é basicamente Advertising Operations. Não tinha ninguém fazendo, era só Customer Success. E agora tem eu, e a gente escalando vai precisar de mais pessoas. Então eu estou aqui para criar tudo do zero, e criar documentação, criar processo, entender como otimizar tudo. E aí, uma vez que a gente tem o round de funding, vão ter mais pessoas entrando e fazendo a mesma função que eu. Só que aí eu sou o líder disso, né? Aí eu sou o cara que passa para uma posição de gerência. Então é isso, de você em 1 ano crescer e ter 2 promoções, por exemplo. É uma startup que você faz isso, ainda que você não consiga, não tenha necessariamente a experiência anterior, não tenha necessariamente as habilidades. Eu acho que a mentoria das pessoas da Praxis, que no caso o TK, por exemplo, ou dos advisors que eu ia e falava, cara, o que eu faço com vendas, o que eu faço com isso, com aquilo, e as pessoas que também estavam trabalhando em startups em situações similares, além da minha chefe aqui dentro, e além de pessoas que eu também tinha calls assim, nos finais de semana. Aí no Brasil tem o Henrique, que eu faço podcast junto, tem o Rodrigo, que também está fazendo a Praxis. Então essas pessoas, né, continuam no mesmo mindset e te ajudam a falar suas ideias, né? Eles vão lá e desafiam elas. Eu ouvi a maioria da história, tava cortando um pouco, mas 2 coisas. Uma é
eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante que esse cara que vocês contrataram tinha 30 anos de experiência. Qual é a área de vendas que ele fazia? Você sabe? Ele era um account executive para empresas que... Ele já trabalhou na Five9, que é uma empresa de telefonia, e em algumas outras, só que nenhuma startup desse tamanho. Então, acho que a menor que ele já trabalhou tinha uns 100 funcionários. E aí, eu acho que esse foi o erro, sabe? Ele não sabia fazer prospecção, ele sabia fechar. Só que você não precisa fechar se não tem cliente, se não tem prospects, se não tem leads. Foi isso, ele não conseguia criar um processo do zero e seguir com isso, entendeu? E ele também estava, acho que um pouco apegado naquilo de o jeito antigo de vender, por ele ser um cara mais velho e tal, cold calling e tal, e a gente não tinha os resultados nem próximos daquilo que ele esperava. E aí a gente não conseguia entender por quê e como otimizar isso. E o segundo ponto era... E o segundo ponto era o quê? O segundo ponto era que é muito interessante, especialmente no futuro, para alguém que está escutando, que acha que eles não estão preparados, pelo menos por causa da experiência ou por causa do currículo deles, eles não estão preparados para trabalhar numa empresa ou em alguma vaga. É interessante que o que realmente importa, no final do dia, claro, a sua performance é muito importante, mas quando você olha no perspectivo de uma pessoa que está dirigindo a companhia, o que eles querem no final do dia são pessoas que têm a atitude certa, que conseguem se adaptar, entendeu? E tem as soft skills e o mindset que você tinha e claro, talvez vendas, especialmente se vocês não tiverem um processo, talvez não foi o tempo certo para você, mas por causa que você tinha o mindset que eles querem e que é um mindset que qualquer profissional tem que ter para poder suceder no longo prazo, isso aqui é o importante e especialmente na faculdade. E eu sei que nós temos os nossos você sabe o que você sabe da faculdade e eu sei o que eu sei da faculdade. Nós dois sabemos que na faculdade eles não ensinam esse mindset. Uhum. A gente pode aprender as técnicas, entendeu? Se você for um engenheiro, pode aprender essa técnica. Se você estudar biologia, entendeu? As técnicas ou a hard skills você pode aprender, mas isso não é o mais importante. O mais importante é ter a mentalidade de continuar aprendendo, de continuar tentando a produzir valor para a empresa eu quero acompanhar a sua carreira para ver exatamente em qual cargo você vai ficar no longo prazo e eu sei que se você for começar sua própria empresa, que eu sei que você vai querer no futuro, e eu sei que nós conversamos um pouquinho sobre isso, Uhum. você vai ter a mindset que você vai conseguir achar pessoas para botar nos lugares específicos, entendeu? Uhum. E qualquer for esse cargo, essas pessoas podem aprender no trabalho, podem aprender por experiência, Uhum. mas é muito mais difícil aprender por exemplo, Mindset. isso. Então, eu gosto bastante da sua jornada, mesmo que só esteja começando. Não, obrigado. E a minha chefe fala exatamente a mesma coisa. Ela fala, cara, combinação de trabalho duro e querer aprender, querer evoluir e tal, você não tem limite, sabe? Ela falou, cara, se você não estiver satisfeito com onde você tá, é só você falar pra gente e a gente vai dar um jeito de te manter aqui, até por isso que a gente tá entrando com o processo de green card, né, e tal. E ela falou, se você não quiser continuar nessa área, você fala. E a gente vê como que pode reposicionar, você fazer uma coisa que você goste mais, fazer uma coisa que te interessa. E agora, eu já gostava de vendas, o problema era que eu não tinha
essa guia, né? Então eu não conseguia crescer tão rápido quanto eu gostaria. Então isso frustrava um pouco. Então agora é uma coisa que é mais autodidata mesmo. Então não tem ninguém fazendo, não tem ninguém que saiba fazer, então eu tenho que aprender mesmo. E eu acho que é uma coisa um pouco mais científica do que vendas, que é uma coisa que também é um pouco subjetiva, eu acho que é um pouco mais complexa do que você aprender uma parte específica do marketing, que é advertising nas mídias sociais. Então é uma coisa que eu consigo me ensinar e eu consigo suceder naquilo. Então, concordo 100%, acho que isso é essencial. E essa visão de fundador, né? Essa visão de você tomar ownership pela empresa de modo geral. E é por isso que eu acho que eu vou me dar bem, uma vez que eu chegue, né, no momento em que eu crie a minha empresa e seja um CEO. Porque eu acho que essa é a minha função, é a função que eu, desde sempre, assim, falei, cara, no que eu sou bom, né? Eu sou bom em pensar, eu sou bom em planejar, eu sou bom em ver coisas que as pessoas não veem e mostrar que isso faz sentido, mostrar que dá para chegar nisso e criar um plano que faça sentido para chegar naquilo. Então, acho que essa visão, conseguir tomar as decisões certas e passar isso e deixar com que as pessoas executem de acordo com o que elas acham certo, né? Porque é aquilo. Não adianta o meu CEO falar que o que é certo e o que é errado, sendo que se ele não tem uma visão muito ampla daquilo que ele está falando. Então, tem coisas do meu trabalho que ninguém mais sabe, só eu. E aí eu tenho que tomar decisões com base naquilo. E aí eu posso pegar e ensinar isso para outras pessoas depois e tudo mais, mas a decisão na hora tem que ser feita. E aí você tem que tomar a decisão de acordo com o que você tem nas mãos. E eu acho que é isso que você tem que dar para os seus funcionários, né? Você dá autonomia para eles dentro da função deles, fazerem a decisão correta, contanto que eles saibam, né? Tenham essa visão maior, tenham essa visão do business, e saber como que você faz dinheiro, qual que é a sua missão, por que você tá ali e o que é importante, né? Quais são as metas dos seus clientes, a sua meta e etc. Então, alinhar tudo isso, né? Conseguir passar essa visão para a empresa de modo geral, eu acho que é essencial e é uma coisa que a minha chefe é muito boa em fazer e é isso que eu tento pegar dela, entender como liderar, entender como gerenciar um time e crescer uma empresa. Então, acho que isso faz sentido. E aí, para mim, na verdade, a minha intenção, né, é aprender marketing e vendas a fundo, de modo que eu consiga criar a minha empresa e crescer ela fazendo growth hacking, né, fazendo bootstrapping, porque eu não quero investimento alto e não quero pressão externa, eu quero fazer as coisas do meu jeito. E aí, como o meu produto, né, é um serviço, eu estou desenvolvendo ele, daqui a uns 3 anos vai estar no mercado e a minha empresa vai estar aí, mas como meu produto vai ser um serviço, né, é uma coisa que eu não acho que eu preciso de investimento e tal, então seria desenvolver essas habilidades, vendas, marketing e a minha expertise na minha área, né, que é o autodesenvolvimento e de uma maneira sistêmica, de uma maneira sistemática e consciente. É difícil você vender uma coisa que é intangível. Então, para eu conseguir explicar e ir a fundo, eu preciso desenvolver meu produto, desenvolver minha própria concepção e minha consciência para chegar naquele ponto em que eu tenha um produto válido de ser exposto e vendido e que eu consiga ajudar mais pessoas com ele do que só uma dica aqui, uma dica lá, né? Então, mas é basicamente isso, cara. Eu acho que essa é a minha progressão, é similar com a sua, né? De masterizar algo, que é vendas, marketing, nesse meio tempo, 3, 5 anos, eu acho que eu vou tentar, tenho certeza, eu vou tentar me esforçar ao máximo para fazer isso em 2, porque estando aqui na Meradeira, marketing é uma coisa muito fácil de se aprender estando aqui, por eu estar em contato com isso todo dia, e aí eu só preciso expandir os meus horizontes e aprender outras habilidades, que é o que eu estou fazendo agora, por exemplo, como trabalhar de maneira mais eficiente, né, como gerenciar um time, como crescer uma empresa, como você fazer o seu trabalho de maneira diligente e independente e ser mais produtivo, né? Então, acho que tudo isso leva tempo. E aí você tem que ser intencional sobre essas habilidades para você conseguir ter tudo que você precisa para crescer. E aí você, quando lançar o seu negócio, né? Você ter essa base e não precisar aprender tanto com um tapa na cara, tanto com o fogo ardendo e você precisando gerar receita.